seja bem-vindo à apresentação do método ciático saudável em casa. Na apresentação de hoje você vai conhecer uma metodologia através de exercícios domiciliares orientados que ajudarão você a eliminar a sua dor lombar em 6 semanas. Eu sei que já pode estar surgindo uma dúvida na sua cabeça. Será que isso é verdade? Isso parece ser muito bom para ser verdade. Eu eliminar a minha dor lombar em 6 semanas a partir de exercícios em casa? Sim, é pertinente você ter dúvida e você está questionando essa situação aqui que eu vou te apresentar agora. Mas antes da gente entrar no tema, eu quero explorar algumas dúvidas que possivelmente você as tem. Vamos ver algumas agora que eu separei. Primeira dúvida que eu separei que possivelmente está passando na sua cabeça. Eu posso eliminar a minha dor lombar através de exercícios em casa? Sim, é possível que isso aconteça através de exercícios orientados para cada objetivo de uma crise de dor lombar, seja por hérnia de disco, por ciatalgia, enfim, não importa a origem da causa, mas através de exercícios específicos determinados para cada fase, você sim consegue aliviar e melhorar e até eliminar a sua dor lombar em casa. Ninguém me falou disso até hoje. Sim, é verdade, isso é muito pertinente. É uma coisa que a maioria das pessoas desconhece, mas a ciência evoluiu muito, principalmente a ciência australiana, que é o país mais desenvolvido no mundo no tratamento de coluna vertebral. E lá, de tanta pesquisa, eles desenvolveram uma metodologia que a gente realmente consegue esses resultados. Só que muito pouca gente conhece esses resultados ainda no Brasil. Outra dúvida que deve estar pairando na tua cabeça é como é que eu vou saber se eu estou fazendo o certo, exercício certo, ou se esse exercício vai me prejudicar. É uma dúvida muito comum para as pessoas que sentem dor, principalmente dor lombar, que é muito intensa. Mas sabe você que esse método, essa metodologia de exercícios domiciliares, ela trabalha com exercícios seguros para o seu problema, para cada etapa, cada fase da sua crise. São exercícios comprovadamente eficazes, com estudos científicos, então tem todo um embasamento por trás dessa metodologia que você vai conhecer hoje. Outra dúvida que pode estar pairando é possível eu conseguir esse resultado sem um profissional da saúde me acompanhando? Na verdade, você não vai estar sozinho, tá? Eu já estou respondendo a próxima pergunta. O profissional de saúde que vai estar te acompanhando sou eu. E nós estaremos fazendo os exercícios todos juntos. Cada etapa eu farei com vocês. Então, essas dúvidas e muitas outras que talvez você ainda tenha na cabeça, possivelmente serão sanados durante essa apresentação. Então vem comigo, vamos conhecer um pouco da metodologia, vamos falar das etapas e dos benefícios, enfim, você vai conhecer todo o programa de mentoria que eu vou apresentar para você aqui hoje. Mas antes de eu entrar na metodologia, eu quero me apresentar e contar um pouco da minha história. Meu nome é Rafael Souza, sou fisioterapeuta, trabalho com coluna vertebral há 20 anos. Também trabalho com pacientes com dor crônica, as questões mais complexas e dolorosas da coluna e lesão esportiva nesse mesmo período de tempo. Também há 17 anos eu acompanho os pacientes da ortopedia da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Então eu já tenho uma bagagem muito grande em abordagem e tratamento de pacientes que apresentam esse tipo de sintomatologia que possivelmente você está apresentando nesse momento, tá? E apesar de eu ser da área de saúde, trabalhar com coluna há 20 anos, eu, Rafael, em 2014 tive 2 hérnias de disco na coluna lombar, em L4, L5 e L5, S1. Foram de origem ocupacional. Lá no hospital, as enfermarias que eu atendi, os pacientes da ortopedia, clínica médica, clínica cirúrgica, na época as macas, os leitos não tinham ainda elevador. Então eu ficava debruçado sobre o paciente ali
várias horas trabalhando com aqueles pacientes pré e pós-cirúrgicos imediatos. E num período de 10 anos, nesse trabalho, curvado sobre o paciente na maca, eu também desenvolvi 2 hérnias de disco. Eu fiz uma degeneração no meu disco intervertebral, que entrou em colapso, sofreu uma rachadura e aí fez a hérnia de disco. Então você pode acreditar que eu sei exatamente o que você está passando agora. Exatamente a crise de dor intensa, limitante, frustrante, enfim. Eu conheço o que você está passando. Uma coisa é a gente estudar sobre determinado assunto e verticalizar conhecimento. Outra é vivenciar essa situação. E eu vivi no lado da moeda do paciente o que você está vivenciando agora. Então pode acreditar que eu sei exatamente o que está acontecendo com você, tá? A primeira coisa que eu vou falar que acontecia comigo e de repente acontece com você era uma dor intensa, dia e noite sentindo dor, não tinha posição, não tinha um momento de trégua, a todo momento eu estava tendo que mudar meu posicionamento em cama, em cadeira, enfim, porque era uma dor muito intensa. E isso possivelmente está acontecendo com você agora. Outra coisa que acontecia comigo é que eu me sentia limitado, frustrado e assustado. Por quê? Porque eu, por ter conhecimento dessa área, eu sabia exatamente o quão grave era a minha situação. Eu apresentava na época uma lombociatalgia, que é a dor que manifesta na região da coluna lombar e desce para as pernas. E é uma das condições mais severas para quem está sofrendo de uma crise na coluna lombar. E eu vivia isso, eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia o sítio onde estava sendo comprimido, o sítio neural que estava sendo comprimido, e até onde irradiava, eu sabia a gravidade da minha situação. E na época eu tinha 2 profissionais que eu tinha confiança para mexerem na minha coluna, para abordarem um tratamento na minha coluna. Mas acontecia a seguinte situação, nem sempre eu conseguia conciliar o meu horário com deles. Por quê? Porque eles tinham outros pacientes para atenderem, tinham família para cuidar, enfim. Muitas vezes nós não conseguíamos conciliar esse horário. Então eu me sentia frustrado, porque eu me via refém da situação em que eu passava naquele momento. Apesar de conhecer, trabalhar com coluna, eu estava sofrendo como você está sofrendo agora. E só quem passa por isso sabe o quão limitante é essa situação. Outra coisa que acontecia comigo, que muitas vezes eu sentia minha dor durante a madrugada. Quem já sentiu dor de madrugada aí que está assistindo essa apresentação? É comum para quem está passando por uma crise de hérnia de disco, ou ciatalgia, ou apenas uma crise de dor lombar, enfim. É uma situação comum para quem vive isso. E o que eu ia fazer à noite, gente? Vocês acham que eu ia para um hospital para tomar uma injeção para amenizar uma situação que não ia resolver meu quadro de jeito nenhum? Então, dessa forma, eu me sentia realmente muito limitado. Eu estava dependente desses profissionais de saúde, tá? Desses amigos que me atendiam. E isso estava me incomodando demais, como deve ser o mesmo que acontece com você. Outra coisa que acontecia é que às vezes a dor era tão intensa que eu mal conseguia sair de casa. Não tinha condições de eu sair para pegar um táxi ou tentar dirigir para ir até a clínica dele ser atendido, de tamanha dor que eu sentia. Então, realmente é uma situação que limita, incapacita, e só quem vive isso é que sabe. Muitas vezes, a gente vê o nosso familiar criticando, achando que você está exagerando, mas não é. É um fato, é uma dor tão severa, tão intensa que ela te limita.
E foi a partir desse momento, dessa angústia que eu vivia, que eu percebi que eu só tinha 2 caminhos a seguir. E os caminhos eram os seguintes, gente. Ou eu me acomodava e ficava dependente desses profissionais, estava refém desses profissionais. Não que isso seja ruim, porque muita gente nem tem acesso a isso, mas o fato de eu não conseguir conciliar horário, ou eu aceitava aquela situação e passava meus momentos de dor e limitação em casa, ou eu tinha que tomar uma atitude. E o outro caminho que estava estampado na minha cara era a ação. Eu usar meu conhecimento e as horas do dia ao meu favor. Era a única condição de eu sair daquela situação. Eu começar a usar tudo que eu conhecia, que eu trabalhava nesses 20 anos de coluna, e mesmo com dor, aplicar esses recursos em mim e usar as horas do dia a meu favor, já que eu me encontrava licenciado por doença. Eu estava com duas hérnias de disco. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a desenvolver essa metodologia. E baseado no meu conhecimento de terapia manual australiana, que é o país, como eu já falei, o país com o maior desenvolvimento dos centros de pesquisa. Há mais de 50 anos eles pesquisam isso, gente. Então, baseado naquela metodologia, eu comecei a testar em mim, a aplicar sequências de exercícios. Ora, essa sequência dava errado, ora dava certo. Eu ia testando em mim. Nem mesmo todos os exercícios indicados para uma crise lombar, eles podem ser aplicados todos ao mesmo tempo. Depende de cada prioridade, de cada objetivo que você esteja buscando naquele momento. Então eu ia testando em mim o que dava certo e o que dava errado. E muitas vezes nessa fase, nessa etapa de teste, eu passei por apertos. E foi a partir desse período de tentativa de erro e acerto, aplicando os exercícios em mim, a metodologia de recursos em mim, que eu gerei, que eu bolei esse método, esse passo a passo, onde eu vou te ensinar os exercícios corretos para cada fase, para cada etapa de uma crise de dor lombar, os exercícios que são específicos para dor, os exercícios que são para trabalhar o tecido neural, os exercícios para dar estabilidade, os exercícios para dar força, enfim. Agora você vai conhecer a metodologia que eu criei nesse período de 2014 e que eu venho ensinando para milhares de pessoas desde 2016. Basta vocês virem a quantidade de comentários, de feedbacks positivos das pessoas que aplicaram essa metodologia em casa e obtiveram resultados semelhantes ao meu. São milhares, gente, milhares de comentários no canal. Agora eu vou começar a falar um pouco mais detalhadamente do método. E eu queria que você prestasse muita atenção nas coisas que eu vou te falar, porque isso pode fazer uma enorme diferença na tua condição. E aí, podemos prosseguir então? Bom, a primeira coisa que tem que ficar clara aqui é que o método ele foi criado num período de tentativa de erro e acerto. E isso faz parte de um processo. Eu ia testando em mim, como eu falei para vocês. E foi dessa forma, nesse trajeto, nesse caminho, que eu consegui elaborar uma metodologia, tá? Com uma sequência de exercícios para cada fase, cada etapa, tá? Com cada objetivo. Então, essa metodologia, ela se deu nessa sequência, errando e acertando, eu fui criando a sequência desses exercícios com objetivo definido, com objetivo claro para cada etapa. É muito comum uma pessoa que está passando por uma crise de hérnia de disco ou de dor lombar, seja o motivo pelo qual ela tenha aparecido, é essa pessoa ir buscar
recursos, auxílio na internet, principalmente hoje no YouTube. E lá no YouTube tem muitos canais que falam sobre esse assunto, muitos profissionais bons que falam sobre esse assunto. Não é somente o meu canal que está lá no YouTube, tem diversos canais. Mas ainda assim os temas são muito variados, é muita informação distribuída, espalhada na internet, nos canais no YouTube. E nessa situação, você pode realizar um exercício que pode ser inadequado à sua situação, pode pôr inclusive em risco. Nesses 20 anos trabalhando com coluna vertebral, eu já vi isso diversas vezes. Pessoas que no desespero de conseguir resolver a sua situação, buscaram um exercício na internet, no YouTube, que é um exercício específico para lombar, só que era um exercício que não era aplicável naquele momento. E a pessoa realizou o exercício e acabou piorando. Isso é muito comum. Eu friso demais isso lá no canal do YouTube, para que as pessoas prestem atenção nas informações que elas estão tendo acesso. Então essa via independente de buscar exercícios por conta própria, ela pode ser dolorosa e longa, porque se você não tiver o conhecimento adequado do que está sendo realizado, você pode estar criando um problema maior ainda para a sua situação. E eu te falei há pouco que mesmo eu, que conheço a área, que trabalho há 20 anos com coluna, passei por tentativas de erro e acerto, até eu sequenciar esses exercícios de modo seguro e aplicáveis para cada etapa da fase de dor lombar. Mas você não precisa passar pelo mesmo. A boa notícia é que eu já fiz isso para você. Eu já passei por essa estrada, eu já tracei os caminhos que devem ser trilhados nessa estrada. Faz sentido para você que um método com exercícios seguros, na etapa correta, na ordem correta, na quantidade correta, pode abreviar a sua situação de dor, pode abreviar a sua situação de limitação, pode fazer economizar dinheiro com recursos que são ineficazes ao seu problema? Faz sentido para você? Então uma pergunta que eu quero te fazer agora é essa aqui, ó. Por que tentar a sorte se já existe um caminho trilhado, caminho seguro trilhado? E aí, te interessa conhecer esse caminho? Sim? Então me acompanhe aqui, vamos falar do método agora. O método ciático saudável em casa é um método baseado em exercícios domiciliares, onde você vai fazer 15 a 20 minutos diários de exercícios no conforto da sua casa. Você vai transformar a sua casa no melhor local para cuidar de você mesmo, para trabalhar a sua coluna e transformá-la numa coluna rígida, dolorosa, limitante, numa coluna flexível, sem dor e saudável. E isso é possível em 6 semanas. A outra vantagem do método é que eu farei tudo com você. Eu estarei te acompanhando o tempo inteiro, através do processo, do método didático que eu criei. Todos os exercícios que você fará, eu estarei fazendo junto com você. Outra vantagem de uma metodologia de exercícios realizados em casa é que você não precisa se deslocar e se sacrificar, esperar condução, ônibus, ou um táxi, ou um Uber, enfim, cheio de dor. Você também não vai precisar ficar esperando seu atendimento na clínica, o horário do seu atendimento. Às vezes a gente chega numa clínica para ter o atendimento e os pacientes, o bloco de pacientes que já estão tratando lá estão atrasados. Então você fica mais tempo na recepção aguardando. Nesse método não vai haver essa dificuldade. E principalmente você não vai ter que passar por tudo novamente. Sair da clínica, esperar a condução, pegar aquela condução cheia de dor para chegar em casa, para fazer tudo novamente na mesma semana ou na semana seguinte. E a principal vantagem do método é que os exercícios em casa você vai aproveitar as horas do dia e da semana ao seu favor. Foi o que aconteceu comigo, gente. Eu estava de licença médica e eu comecei a usar todas as horas disponíveis do meu dia para trabalhar em mim, para trabalhar a minha coluna, a minha condição. E foi determinante para a transformação. Isso aqui é o principal objetivo do método.
você começar a criar autonomia para usar as horas a seu favor. Isso aqui não significa que você tenha que abandonar um profissional da área de saúde, um médico, um fisioterapeuta, um profissional de educação física que vai vir no momento depois da sua fase de dor. Enfim, o profissional da área de saúde é importante em todas as etapas, só que você vai potencializar as horas da sua semana. A sua semana tem 168 horas, 7 dias na semana. Você, durante a semana, possivelmente está 2 horas com um profissional da área de saúde. E as outras horas? Foi aqui que a grande chave da mudança na minha situação em 2014 e que eu venho ensinando para as pessoas desde 2016. A transformação a partir da sua casa, potencializando as horas da semana ao seu favor. Ficou claro isso para vocês? Eu torço que sim. Então vamos continuar aqui. O método, ele trabalha, como nós já falamos, com exercícios seguros, exercícios testados, aplicados, testados cientificamente, que têm resultados eficazes, se realizados diariamente. Não tem mágica, gente. Se você não fizer os exercícios diariamente, não criar uma regularidade de exercícios, não funciona. O método inteiro é ensinado através de videoaulas, onde eu gravei os exercícios, fazendo os exercícios junto com você. Cada contagem, cada etapa, porque é a forma mais didática da gente ensinar e aplicar os exercícios. Dessa forma, eu asseguro que você não vai cometer erros, porque você vai estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo naquele vídeo ali, na quantidade correta, no tempo correto e na etapa correta. Eu procurei criar um método, uma linguagem onde você entenda. Não é uma linguagem técnica, é uma linguagem para você, o maior interessado que está com dor, entender e aplicar cada etapa desse método. E além disso, a gente tem o suporte da plataforma diretamente comigo e com a minha equipe. Ou seja, as pessoas que estão seguindo os passos, os exercícios, seguindo essas videoaulas, ela tem um suporte 24 horas do dia, 7 dias na semana, durante um ano. Então até agora ficou claro o seguinte, gente. O método é baseado em exercícios seguros, cientificamente comprovados. Ele é dado através de videoaulas, onde eu farei os mesmos exercícios com você e dessa forma eu vou assegurar que você vai estar fazendo todos os exercícios de modo seguro e aplicando para cada etapa, para cada objetivo que a gente queira dentro do programa do Método Ciático Saudável. Ele vem numa linguagem didática, uma linguagem dirigida ao leigo, ao paciente, para que você entenda e possa aplicar cada recurso, cada ensinamento que é passado nesse método. E o método, ele dá o suporte aos participantes 24 horas do dia, durante 7 dias na semana, durante um ano. Ou seja, todos os participantes estão assegurados, estão acompanhados, estão sendo monitorados por mim e pela minha equipe diretamente, tá? É crucial esse acompanhamento. Bom, agora nós vamos ver os benefícios de cada módulo, de cada fase do método ciático saudável. Vamos dar uma olhada agora. Bom, o primeiro objetivo, o primeiro benefício que a gente vai ter com o método é que ele vai descomprimir e destravar. Ele vai descomprimir e destravar todas as estruturas da sua coluna lombar que provocam dor na sua coluna e na sua perna. Então, o primeiro módulo, ele começa com esse objetivo, é o objetivo de alívio da dor. Então, a gente vai trabalhar toda a estrutura que está comprimida e manifestando sintoma. O segundo benefício que o método vai trazer é que a gente vai começar a dar mobilidade ao tecido neural.
e dessa forma os sintomas vão amenizar completamente. A gente vai destravar os nervos que acometem a tua coluna lombar e as suas pernas, principalmente o nervo ciático, que é estatisticamente o mais envolvido numa situação de crise lombar. Existe também o acometimento do nervo femoral, mas é bem mais raro. E estatisticamente é sempre o ciático o mais acometido. Então a gente vai estar trabalhando, descomprimindo a estrutura que está sendo pressionada e começando a dar a mobilidade à raiz neural para que seus sintomas acabem. E nessa fase, completados os 2 módulos iniciais do curso, certamente os sintomas estão abolidos. Isso pode acontecer nos 15 a 45 dias iniciais. Ou seja, em até 6 semanas a sua coluna está sem dor. E aí, uma vez que ela esteja sem dor, a gente segue para o 3º módulo, que traz o seguinte benefício. Aqui você vai aprender as armadilhas. Vai aprender as armadilhas. Você vai aprender tudo o que te levou a entrar nessa crise. Como o nervo ciático é cometido, como a hérnia de disco é formada, como essa estrutura toda entrou em colapso, para que você não cometa os mesmos erros e entre numa crise novamente. Então, depois que você consolida o sintoma, você entra na fase do aprendizado, para não entrar novamente numa crise, tá? E aí, a partir desse momento, vem a etapa que eu considero mais importante no método, que é a etapa onde você vai aprender a estabilização e a proteção básica. Nessa etapa, no 4º módulo, é onde você vai treinar sua coluna para os movimentos do dia a dia, para você poder tomar um banho sem sentir dor, para você cuidar da sua casa sem sentir dor, para você entrar e sair de um carro ou de um ônibus tranquilamente, para você poder brincar com seus filhos, com animais domésticos. Enfim, aqui você vai começar a fornecer para a sua coluna, para o seu segmento vertebral, uma proteção básica, tá? E essa estabilização evita um movimento que nós chamamos de cisalhamento, que é o pior movimento para a coluna, que é um arrasto de uma vértebra sobre a outra. Então a gente começa a bloquear e proteger contra esse movimento que é altamente deletério à coluna vertebral, principalmente a coluna lombar. Então essa etapa aqui do método é a etapa mais longa, onde você vai trabalhar mais tempo, com exercícios com a sequência de exercícios maior, para que você realmente treine essa musculatura, essa estrutura, para ela automatizar a proteção da coluna. Então, por exemplo, você estiver lavando uma louça ali, e aí for pegar o pano de prato escorregar, você der aquele movimento para pegar, a sua coluna está trabalhando com a musculatura adequadamente para proteger essa estrutura. Então, essa fase aqui é a fase principal do método ciático saudável em casa, tá? Depois que nós atingimos essa proteção aqui, essa estabilização, a gente vem para a fase 5, o módulo 5 do método, que é a fase de fortalecimento. Nessa fase de fortalecimento é onde a gente vai gerar robustez para a coluna, vai realmente completar essa proteção com uma musculatura forte, preparada para qualquer situação, para qualquer surpresa que venha acontecer. Nessa fase aqui também, você começa já a retomar a atividade física de sua preferência, futebol, natação, vôlei, corrida. Sim, corrida. Quem tem uma crise lombar, uma hérnia de disco, pode voltar completamente aos esportes. Aconteceu comigo em 2014. Em 2014 eu estava péssimo, numa situação péssima. E aí eu fiz a metodologia, trabalhei minha coluna, hoje eu corro, faço corrida de montanha, enfim, faço
meu esporte sem problema nenhum. É perfeitamente tangível isso. Então, nessa fase, além da robustez e da preparação, você volta às suas atividades de preferência. E também tem uma outra questão importante. No fortalecimento, você vai começar a entrar em atividades para controle de peso. Sim, controle de peso. É determinante o peso, tá, gente? O excesso de peso, a gente sobrecarrega a nossa estrutura na coluna lombar. Para vocês terem ideia, para cada quilo de peso corporal, você pode projetar até 14 quilos de pressão na coluna. Então, a gente precisa também entrar na fase de controle de peso. E no módulo 5, onde você começa essa sequência de exercícios, você automaticamente, pela demanda muscular que você se encontra trabalhando, você aumenta o consumo calórico, tá? Então a gente começa a entrar na fase de queima de gordura e a própria atividade, a volta, a retomada da atividade, jogar um futebol, você vai estar queimando gordura também, compensando todo aquele período que você ficou limitado, parado, pela questão da dor intensa, da sensação horrível que dá na coluna e nas pernas. Então agora a gente começa realmente a retomar e correr atrás daquele prejuízo que a gente ficou lá no início, tá? E na fase 6, no módulo 6, você vai aprender noções ergonômicas. Aqui, ergonômicas. Aqui você vai aprender como sentar, como trabalhar sentado, como trabalhar de pé para proteger sua coluna. Vai aprender formas de entrar e sair de um veículo, como varrer, como passar roupa de modo a proteger a sua coluna. Ou seja, aqui você vai ter toda a orientação básica numa linguagem para o leigo, para que você realmente proteja essa estrutura, para que você consolide todo o trabalho que foi realizado ao longo dos módulos. Então, por isso que eu falo, o método ciático ele é completo, ele vem para não somente tirar a sua dor, mas para transformar a sua coluna. Então vamos seguir aqui, gente. E por que em forma de curso online? Por que o método é passado dessa forma? Porque isso é uma realidade, gente. Olha só, a gente viu isso mais do que nunca na pandemia. A questão da educação à distância e do trabalho remoto também, o trabalho híbrido. Às vezes a pessoa ia trabalhar certa parte da semana ou do mês e o restante era em casa. Isso se tornou uma realidade. E qual a vantagem de ser um curso online? Primeira vantagem, vamos comparar em relação a uma consulta presencial. A consulta presencial, você está ali naquela hora com o profissional naquele momento e acabou, é aquele momento ali. No curso online, o fato dessa estrutura, desses módulos estarem disponíveis 24 horas do dia para você, você entra lá e você estuda a hora que você quiser, você faz teu horário, você relê, você assiste novamente às aulas, você pratica, corrige os exercícios que você esteja porventura ainda não sabendo fazer adequadamente, mesmo com a aula lá, você estuda novamente, você treina novamente, ou seja, essa forma de você trabalhar é perfeita. E por que eu falo trabalhar? Não é só um curso, não é só um aprendizado. Você está trabalhando na sua coluna, na sua transformação. Então, essa forma online está mais do que consolidada. Isso é uma tendência do futuro. Outra questão, pessoas que moram longe de centros urbanos. O Brasil é um país vasto, um país continental. Então tem pessoas que moram numa região muito longe e a necessidade, a questão de ter o translado para ir a uma clínica, a um tratamento, isso é muito ruim. Então basta a pessoa ter internet em casa, um pacote de dados no celular, que ela acessa todo o curso, todo o método ciático saudável em casa. E dessa forma ela consegue trabalhar no conforto da sua casa. Isso evita transtorno de deslocamento sentindo dor.
Isso economiza tempo para você trabalhar na sua coluna, na sua casa. Isso economiza recurso financeiro, dependendo do trajeto que você tenha. E tem outra questão ainda. Tem pessoas que nem têm na sua região um profissional qualificado para trabalhar a coluna. Então, dessa forma, um curso online, a gente consegue realmente atender todas as demandas de uma pessoa que está sofrendo de crise lombar. Uma outra dúvida que pode surgir na cabeça de vocês é a seguinte: se você tem um canal no YouTube com os vídeos de coluna, qual a diferença de fazer o curso ou seguir o canal no YouTube? No canal do YouTube tem muita informação relevante e pertinente a problema de coluna, tá, gente? Só que existe uma diferença. Lá eu não abordo tema específico para coluna lombar. Eu abordo outros temas, coluna cervical, coluna torácica, enfim. Tem muita informação, mas as informações estão espalhadas. Num curso, as informações estão condensadas para essa meta de tirar sua dor em 6 semanas. Então, a primeira diferença é essa, que a estrutura está condensada, tá? É informação direcionada para esse propósito. Segunda diferença é que no YouTube você vai achar milhares de comentários de feedbacks, como nós falamos no início dessa apresentação, feedbacks positivos de pessoas falando: caramba, melhorei muito, fiz os exercícios, estou bem. Óbvio que isso tem lá, eu tenho muitos exercícios que vão tirar a sua dor lá. A diferença é que nesse método, nesse curso, eu não somente vou tirar a sua dor, mas vou preparar a sua coluna para que ela não venha entrar em crise novamente, para que ela esteja protegida para as demandas do dia a dia, que ela esteja preparada para uma vida normal, com qualidade de vida. E é diferente do YouTube. Lá tem exercícios para tirar dor, mas essas pessoas não aprendem como proteger a coluna, como realmente trabalhar essa estrutura, porque, como eu falei, as informações são espalhadas. Segunda questão, só no YouTube são quase 106 mil pessoas lá. Fica inviável controlar essas variáveis de 106 mil pessoas. Não tem como, é humanamente impossível. Num grupo fechado é muito mais fácil de eu trabalhar isso, tá? É muito mais, as pessoas estão perto, eu estou controlando cada etapa, eu sei quem são as pessoas, é um grupo fechado, então isso facilita demais a minha vida e a de vocês. Outra questão diferente, eu trabalho no Hospital Federal, eu tenho uma clínica aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu não faço só mídia digital, então eu tenho que dividir o meu tempo. Não tem como eu controlar o que está acontecendo com as pessoas que estão no YouTube. É muita gente. Num curso fechado, com pessoas que estão comprometidas com o mesmo propósito, fica viável realizar isso. Outra questão da diferença do curso para o YouTube. Geralmente, quando a gente quer se qualificar para algo, para alguma coisa, a gente vai fazer um curso, um seminário, um treinamento, enfim. Você vai pegar aquelas informações condensadas, porque elas economizam tempo e dinheiro. E num método online, em curso online, é exatamente da mesma forma. Então aqui as pessoas vão estar nesse curso, as pessoas que estão mais comprometidas com o seu resultado. Você pode tentar pelo caminho aberto do YouTube, pode, mas fica muito mais viável, muito mais inteligente, muito mais proveitoso e produtivo se você está num grupo fechado, numa comunidade fechada que apresenta os mesmos problemas, as mesmas demandas, onde a gente troca informação, onde você tem um suporte de uma equipe pronta para te atender, para sanar suas dúvidas. É diferente do YouTube, são milhares de perguntas, a gente tenta responder o máximo que a gente pode, mas nem sempre a gente consegue resolver todas, porque é muita gente. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, de janeiro para cá entraram quase 6 mil pessoas inscritas no canal, então realmente fica inviável a gente trabalhar com um grupo de gente assim.
A gente vai continuar botando vídeo lá, a gente vai continuar agregando valor, a gente vai continuar ajudando as pessoas como a gente ajuda, não somente no Brasil, mas em outros países, porque esse canal é assistido em outros países, mas o intuito do método é outro, não é somente tirar a sua dor, é transformar a sua coluna, uma coluna rígida, dolorosa, limitada, numa estrutura saudável, sem dor, com capacidade de demandas de carga do dia a dia, sem o perigo de uma intercorrência, de uma nova crise. Então a diferença de seguir o caminho pelo YouTube ou seguir através de um curso são essas que eu acabei de expor para vocês. E aqui, a forma de um curso, eu vou trabalhar diretamente com as pessoas. Eu, Rafael, vou estar com essas pessoas diretamente. A gente vai falar mais detalhadamente como eu vou trabalhar essas pessoas aqui. Um tema mais um pouquinho na frente. Mas eu vou estar buscando o resultado de vocês. A responsabilidade do resultado de vocês é minha. Então aqui, dessa forma, eu consigo trabalhar com vocês. E além disso, da mesma forma que eu tenho controle para cobrar as atividades, para cobrar a realização das etapas, vocês também, dentro de um grupo, de uma comunidade, têm acesso a me cobrar também as promessas que eu fiz, as demandas que eu criei, os exercícios que eu passei, as novidades que eu passei, enfim, a gente vai discutir exames, temas aqui dentro desse grupo. É diferente, gente, não tem como comparar um curso para o que a gente coloca no YouTube, são coisas totalmente distintas, tem fins, o mesmo propósito de ajudar as pessoas, mas em formatos diferentes, tá joia? Então vamos avançar aqui. Agora vamos conhecer os 6 módulos que compõem um método ciático saudável em casa. Vamos lá. O primeiro módulo que nós vamos tratar é como descomprimir e destravar a lombar. Então, nesse módulo, como a gente viu nos benefícios, você vai aprender uma sequência de exercícios na etapa certa, na quantidade correta, na sequência correta, para você destravar e descomprimir a sua coluna lombar. Dessa forma, a gente vai estar trabalhando toda a manifestação de sintomas na coluna e nas pernas. Então, essa etapa aqui inicial, a prioridade é tirar a sua dor. A gente está recebendo pessoas com comprometimento, com questões lombares severas, então não há como a gente trabalhar nada se a gente primeiro não tirar a dor dessas pessoas. Então, nesse primeiro módulo, a gente vai trabalhar maciçamente isso. E asseguro para vocês que se fizerem diariamente os exercícios, em 15 dias sua coluna já é outra, já tem outra característica, tá? Não está completamente o sintoma abolido, mas já está muito diferente do que era anteriormente. Segundo módulo que nós vamos fazer é de mobilização neural. Não adianta nós descomprimirmos todas as estruturas se o movimento do tecido neural não está normalizado. Por quê? Quando nós movimentamos o tronco ou movimentamos nossa perna, o nervo ele tem que deslizar na saída dele na coluna ali. Ele tem que deslizar no trajeto dele para os membros inferiores, para as pernas. E se essa mobilização neural não tiver restabelecida, os sintomas não ficam completamente abolidos. Por isso que eu falo, a questão de fazer exercícios por conta própria na internet, apesar de ter muito material relevante lá, com profissional gabaritado, nem sempre é o melhor caminho, gente. A gente precisa seguir uma sequência, uma etapa
para que isso aconteça. Então não adianta você pegar na internet um exercício de mobilização neural se antes você não descomprimiu a estrutura, porque na hora que você der mobilidade nesse nervo, ele está travado e você vai trazer mais problema ainda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que acontece, eu já vi isso muitas vezes durante esses 20 anos. Pessoas com lombociatalgia, aí vai fazer um procedimento de alongamento. Vamos alongar, a gente acha sempre que alongamento é bom, né? Vai puxar a perna esticada. Quando você faz isso, você agride ainda mais o nervo ciático. Às vezes um alongamento de 10 segundos pode trazer um transtorno no seu nervo ciático que dura 28 dias. Então, a gente precisa de uma sequência passo a passo, com segurança, para trabalhar essa coluna. Então, realizado esses dois módulos, o módulo 1 para descomprimir e destravar a lombar e o módulo 2 para dar mobilidade ao tecido neural, a gente vai para o módulo 3, que o título é Como o ciático é acometido. E aqui você vai entender quais são os mecanismos que trazem problema para esse nervo, principalmente esse nervo, que é o maior nervo do nosso corpo e é o nervo que traz mais problema na coluna lombar. Por que determinados mecanismos biomecânicos geram uma hérnia de disco e qual a repercussão que isso traz na sua coluna, qual a repercussão de um disco mal hidratado, qual a repercussão de ligamentos tensionados, de musculatura contraturada, enfim. Nessa fase aqui, você vai aprender todos os mecanismos que te levaram à crise para que você não cometa os mesmos erros, não dê os mesmos passos. Então, aqui a gente consolida uma fase de liberação completa de sintomas. E isso pode acontecer em 6 semanas, que é a promessa desse método, tá joia? E aí no quarto módulo, e mais importante, nós aprenderemos os exercícios de estabilização segmentar vertebral. É um nome feio, né? Mas é simplesmente você vai aprender exercícios que vão fornecer estabilidade para o segmento vertebral, para aquele segmento que já entrou em colapso, para que ele não sofra cisalhamento, para que ele não sofra compressão de estruturas neurais e estruturas ligamentares, discogênicas que provocam dor. Então, nesse módulo aqui, no módulo 4, que é onde a gente vai ficar mais tempo trabalhando, você vai conseguir fornecer aquela tal proteção básica que nós falamos anteriormente. E no módulo 5, a gente entra com os exercícios de fortalecimento da lombar, tá? Exercícios de fortalecimento da coluna lombar, que aqui nessa fase é que realmente você vai atingir aquela proteção completa, você vai criar musculatura robusta, preparada para as demandas da vida cotidiana, para as surpresas, para, por exemplo, você escorregar e estar com a coluna protegida, né? Muita gente que tem problema na coluna dá um escorregãozinho, um tropeção, sente aquela dor, vai sair de um carro, sente dor. Então aqui vocês vão completar a proteção dessa coluna, vão deixar essa coluna preparada para qualquer situação. Então isso a gente atinge no módulo 5. No módulo 6, último módulo, e aí a gente vai ter as orientações ergonômicas, como nós falamos, ergonômicas, que a gente falou anteriormente. Nesse módulo, você tem todo um ensinamento, um aprendizado do que fazer ou não fazer, não somente para não entrar em crise, mas também para manter a saúde da sua coluna. Porque não adianta nada
fazer todo o método, todo o recurso, se no final você continuar com os mesmos hábitos que o levaram à crise. Então a gente precisa modificar esses hábitos. Eu costumo brincar com as pessoas que fizeram o método, que ao final desse período, né, de trabalho, que leva até 1 ano, a gente vai ficar 1 ano trabalhando isso aqui tudo, quando a pessoa chega no módulo 6, ela se torna um expert em coluna lombar e ela passa a ser um multiplicador dessa informação que a gente precisa disseminar no mundo. A estatística mundial é enorme. 50% da população tem ou terá problema na lombar, gente. A gente está falando de 4 bilhões de pessoas. É um número elevadíssimo que a gente precisa reduzir, principalmente com informação de qualidade pertinente ao problema. E aqui, depois do participante ter passado ao longo desse ano todo trabalhando a coluna, protegendo a coluna, aprendendo mecanismos de descompressão, de como uma crise vem, enfim, ele aprende a mudança de hábitos e ele pode multiplicar isso para a família dele, nos colegas de trabalho, ou seja, ele começa a disseminar essa informação. Então aqui ele sai um expert em coluna lombar. E aí, finalizados os 6 módulos, eu ainda tenho um material extra que é um manual, um guia de ergonômico que eu preparei em PDF, uma apostila para vocês imprimirem, terem isso em casa. Podem passar esse material também para familiares, amigos, esse guia, esse PDF ergonômico com orientações ergonômicas. E também agora eu vou falar dos bônus especiais que acompanham o método ciático saudável em casa. São bônus exclusivos para os alunos do método. Vamos vê-los agora. Bom, agora a gente vai especificar cada bônus que eu vou dar aos participantes do método ciático saudável em casa. O primeiro bônus que eu vou dar para esse grupo é o meu e-book, o meu livro chamado Superando a Hérnia de Disco Lombar, um guia de 4 passos. É um livro que é vendido separadamente. As pessoas adquirem esse livro na plataforma Eduz, onde ele está hospedado. É um livro interativo, onde o aluno ele consegue estudar ali o capítulo, e por ele ser um e-book, no próprio capítulo ele tem links de vídeos que reforçam e corroboram tudo aquilo, todo o aprendizado que ele teve em cada capítulo. Então é um livro muito intuitivo, muito didático, numa linguagem simples, clara para o leigo. Esse livro foi escrito para os pacientes, tá? Eu fiz questão de tomar todo o cuidado na linguagem. Obviamente um termo ou outro técnico não tem como fugir, mas é um livro completo, onde realmente transforma a vida das pessoas, porque aquele ali é um guia que está com ela 24 horas do dia. Esse guia está no seu celular. Vamos supor, você está viajando, foi passear com a sua família, aconteceu alguma coisa com alguém lá na coluna, ou você mesmo sofreu alguma coisa nessa viagem. Você tem ali na palma da tua mão esse livro, um guia completo que pode te auxiliar, principalmente numa hérnia de disco. Então esse livro será dado de presente aos participantes do método ciático saudável, não será cobrado à parte. Tá joia? O segundo bônus que eu vou dar é um módulo extra que é para destravar o quadril. É um módulo extra onde eu vou te ensinar a testar e realizar exercícios para destravar o quadril, a principal articulação que interfere na coluna lombar. Muitas pessoas têm problema na coluna lombar porque tem um quadril travado. Isso aqui também será dado em videoaulas e apostilas em PDF para você estudar, para você ler, te acompanhar, enfim. É um módulo completo de quadril.
Esse aqui é um módulo muito visado por pessoas que querem aprender a como não manifestar problema na coluna lombar, corredores que têm às vezes dor na lombar porque tem um quadril travado, isso altera também desenvolvimento no esporte. Então isso aqui vale ouro, gente, é um bônus que assim, muita gente quando souber que tem isso aqui já vai ficar bem tendencioso a fazer o método só por conta desse módulo aqui, tá? E ele vai ser dado de presente. Isso aqui é um curso à parte, é um curso que eu também desenvolvi especificamente para quadril, mas ele vai ser acrescentado ao método ciático saudável como bônus, porque a promessa que eu fiz no início desse ano no canal do YouTube, 2022 sem dor na lombar, e eu acho importante inserir esse módulo também no método, para que vocês também trabalhem essa estrutura. O terceiro bônus que eu vou dar, também um módulo extra no curso, é o curso sobre a articulação sacroiliaca. Sacroiliaca é essa articulação aqui atrás da bunda, ó. É o osso triangular do sacro, que é a última parte da coluna vertebral que articula com o osso da bacia, da pelve. Essa articulação aqui é a que mais acomete as pessoas na terceira idade, tá? As pessoas que têm problema na coluna lombar, a maioria delas tem por causa dessa articulação aqui. E se você que está me acompanhando aqui nessa apresentação se encontra nessa faixa etária, para você é importantíssimo ter acesso a esse material, que também estará com exercícios em videoaulas didáticos, módulos básicos e avançados e material em PDF para você poder imprimir e estudar. E para as pessoas que ainda não estão na terceira idade, mas que chegarão, esse módulo é importante também para evitar problemas no futuro. Como eu falei, essa articulação aqui é a que mais acomete as pessoas na terceira idade. E esse também é um curso separado que eu criei, que eu vou estar dando de presente aqui para os participantes do Método Ciático Saudável, para a gente realmente fechar o ano de 2022 completo, municiado com toda a informação que vai interferir na sua qualidade de vida e no seu futuro, tá joia? O quarto módulo, que aí vem as grandes surpresas, que eu acho fundamental, mais importante. O quarto módulo é o acompanhamento do Rafael mais a equipe. Isso aqui eu acho que não tem valor, gente. É incalculável. As pessoas que participarão do Método Ciático Saudável terão reuniões mensais comigo nos primeiros meses, tá? Nos primeiros 6 meses. Como é que vai funcionar? No primeiro mês do Método Ciático Saudável, essa reunião com um grupo de participantes, com os alunos, será semanal. Eu terei um encontro semanal online com essas pessoas, onde a gente vai esclarecer dúvidas, vai orientar caminhos que talvez essas pessoas estejam fazendo errado, vai discutir exames, temas relacionados à coluna e afins, ou seja, vai ser de uma riqueza essas reuniões semanais no primeiro mês. Depois nós passaremos para de 15 em 15 dias e depois elas se tornarão mensais até o 6º mês do Método Ciático Saudável. Ou seja, as pessoas, além do monitoramento da equipe para tirar dúvidas 24 horas do dia, 7 dias na semana, nós teremos essas reuniões comigo e com a equipe para a gente trabalhar todas as suas questões. Isso aqui, pela minha experiência, eu vi que a gente pode dar dinheiro para uma pessoa, a gente pode dar um presente para uma pessoa, mas nada vale mais do que o seu tempo. Dar o seu tempo para a pessoa é a coisa mais importante, porque a gente consegue realmente
transformar, né? Transformar esse participante aqui, transformar a coluna desse participante. Então, o quarto bônus será o acompanhamento diretamente comigo em reunião online com o grupo, ok? Começando o primeiro mês semanalmente, depois passa para 15 em 15 dias, depois reunião mensal com todo o grupo. O bônus 5 eu já acabei dando um spoiler aqui para vocês, que é o suporte da plataforma Coluna Funcional. Esse suporte 24 horas do dia, 7 dias na semana, onde vocês podem sanar todas as dúvidas, pedir dicas. Aqui a gente vai estar atendendo todas as demandas dos participantes do método ciático saudável. É importante essa comunicação aberta entre a equipe e vocês e de vocês com a equipe. Então, o bônus 5 é que você não está só comprando um curso, participando de um curso e vai se virar sozinho, não. Você vai ter todo o suporte da estrutura da plataforma Coluna Funcional ao seu lado, ok? E o bônus 6, eu botei um asterisco aqui, é um bônus limitado, tá? É um bônus que eu estou fornecendo só para os 50 primeiros inscritos no método. Que bônus é esse? Eu vou estender esse acompanhamento em reunião online comigo. Reunião online com o Rafael. Eu vou estender essa reunião para os 50 primeiros inscritos no método por um ano. Um ano de acompanhamento diretamente comigo. Essas pessoas, esses 50 primeiros inscritos no método vão estar sendo assessorados diretamente por mim durante um ano. Lembrando que o método, a proposta é te tirar, eliminar a sua dor na coluna lombar em 6 semanas. E o restante a gente vai trabalhar todas as questões pertinentes a uma coluna saudável e de qualidade. E vocês vão estar com acesso diretamente comigo por um ano. Mas só para os 50 primeiros inscritos, tá? Isso aqui eu não vou modificar, gente. Isso aqui é só para mostrar, para presentear as pessoas que estão mais comprometidas consigo mesmas, tá bom? Tá joia? Então esse bônus extra aqui, ó, é condicional às 50 primeiras inscrições. No restante, vai receber o acompanhamento diretamente comigo, com a minha equipe, reunião online, por até 6 meses, tá? O tempo está dobrado somente para os 50 pessoas que se inscreverem inicialmente, tá joia? Agora vamos ao que interessa para muita gente, o preço. Qual o preço do método ciático saudável? Quanto vai custar esse programa de treinamento, onde vocês vão ter todos os exercícios sequenciados na ordem correta, na quantidade correta, com exercícios seguros, comprovadamente eficazes, e vai ter essa assessoria toda, minha e da minha equipe, da plataforma, enfim, quanto vai custar essa estrutura para você. O preço da plataforma do método ciático saudável é de R$ 1.297, ou em 12 parcelas de R$ 129,70. Muita gente está falando, caramba, R$ 1.297, nossa. Vamos comparar algumas coisas aqui. Primeira coisa, uma consulta com um especialista em coluna vertebral hoje, em 2022, está girando em torno de R$ 300 a R$ 480 uma consulta. Aqui vocês terão suporte durante um ano na plataforma Coluna Funcional. Terão várias reuniões online diretamente comigo,
vão ter todo o material, todo o recurso didático para vocês lerem, estudarem, refazerem, treinarem novamente, tirarem as dúvidas, ou seja, toda a estrutura envolvida nisso aí. Então, se vocês... Eu fiz um cálculo, só por curiosidade hoje, quando eu vinha fazer a apresentação do método, quanto sairia o dia de inclusão nesse método. Sai a R$ 3,55, gente. O que são R$ 3,55? Então pensa nos valores de uma consulta, quanto está custando um especialista, na questão dos remédios, dos fármacos que são usados, quanto tempo você usa, quanto tempo você está manifestando essa dor, quantos tratamentos ineficazes você já gastou dinheiro, já fez e não surtiram efeito, quanto se gasta de condução, de motorista, de transporte, ou seja, tudo que é envolvido numa crise lombar, tudo que é inerente a um processo limitante, em que você não está trabalhando, você diminuiu sua renda, enfim. Esse é o valor do método ciático saudável. Eu acredito que é um valor realmente acessível a todas as pessoas. 12 parcelas de R$ 199,70 para você transformar a sua coluna, para você modificar a sua condição, para você adquirir qualidade de vida e nunca mais vir a ter problema com essa coluna lombar. Então, eu acho que o investimento em saúde é incalculável, incalculável. Vamos falar em relação ao preço. Eu quero te deixar seguro para tomar uma decisão. Eu vou fazer uma garantia aqui que você nunca viu na vida. Eu vou fazer para justamente tirar o peso da decisão das suas costas e colocar sobre as minhas. Porque eu acredito nesse método. Eu apliquei esse método em mim, eu formatei esse método treinando e aplicando em mim. Eu ensino esse método desde 2016 para milhares de pessoas que obtiveram os mesmos resultados e cumpriram todas as etapas que esse método prescreve, tá? Que ele indica. Então, eu vou te dar uma garantia para você se sentir seguro a tomar a decisão de cuidar da sua coluna, de transformar a tua coluna. E que garantia é essa, Rafael? A primeira garantia que eu vou te dar é uma garantia condicional. Incondicional, peraí. Primeira garantia incondicional. O que é isso, Rafael? Que garantia, tal de garantia incondicional é essa? Se você fez a sua inscrição no método ciático saudável e nos primeiros 30 dias do método você não sentir transformação na tua coluna, você não se adequou ao método, você não gostou de alguma coisa no método, não se identificou, não está conseguindo aplicar a sua vida por questões de trabalho, enfim. Nesses primeiros 30 dias, se você achar qualquer senão no método, basta mandar um e-mail para a equipe, para o suporte plataforma Coluna Funcional e eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem letra miúda, sem esqueminha, nada. Basta mandar um e-mail para a equipe e você receberá todo o seu dinheiro de volta nos primeiros 30 dias de trabalho no método ciático saudável. E além da garantia condicional, eu vou te dar uma garantia, da garantia incondicional, eu vou te dar uma garantia condicional. Segunda garantia, condicional. E aí vai ter uma condição para você fazer direito dessa garantia aqui. Essa garantia eu vou estender por mais 15 dias a sua garantia incondicional, ou seja, 15 mais 30, 45, são as 6 semanas em que esse método promete tirar a sua dor lombar, eliminar a sua dor lombar. Então, nos primeiros 45 dias, você tem a capacidade, você tem a condição de receber todo o seu dinheiro de volta se você não tiver resultado. Mas que garantia condicional é essa de mais 15 dias, além da garantia dos 30 que eu dei inicialmente? Eu vou checar se você está fazendo todas as atividades na plataforma,
se você está participando de todas as reuniões online, se você está seguindo todas as orientações minhas e da equipe da plataforma Coluna Funcional. E eu tenho como saber isso porque a gente tem uma estrutura operacional que me diz a frequência do aluno, quanto ele cumpriu de aula, se ele realmente está fazendo as atividades, se ele está respondendo os questionários, enfim, se ele realmente está participando do método. Então, se você nesses 45 dias, ou seja, nas 6 semanas, fazendo todas as etapas do método ciático saudável para eliminar sua dor em 6 semanas, não obtiver resultado, basta mandar um e-mail para a plataforma Coluna Funcional que nós analisaremos essa condição, essa garantia condicional e você vai receber todo o seu dinheiro de volta. Gente, eu estou aqui para transformar a sua vida, transformar a sua coluna. Para nós, o mais importante é o resultado. É isso que a gente faz, isso é que dá o prazer da gente levantar todos os dias e ajudar aos milhares de pessoas que nós já fizemos ao longo desse tempo. Esse método ele veio para realmente transformar a vida de vocês, tirar essa condição que a gente erroneamente passada de quem tem hérnia de disco está inválido, está limitado e vai continuar limitado, não vai poder trabalhar, não vai poder ter uma vida normal, não vai poder dançar, praticar seu esporte de preferência. Isso é uma mentira, e a gente vem provar isso com o método ciático saudável em casa. Então, essa é a garantia que eu te dou para tirar o peso das suas costas e colocar na minha. Se você nesse período não tiver resultado, basta mandar um e-mail e o seu dinheiro é devolvido, sem letra miúda, sem esquema nenhum. Tá joia? Essa é uma palavra que eu firmo com você. E a partir daqui, tudo que a gente apresentou, agora a gente só tem 3 cenários, tá? Não existe outra possibilidade. Primeiro cenário, depois que você ouviu tudo que foi apresentado nessa explanação, tudo que você conheceu do método ciático saudável, tudo que você conheceu sobre o trabalho com coluna lombar, ainda assim você ignora e segue sua vida. Não vai mudar seu status quo, quer decidir manter o estágio em que você se encontra, a situação que se encontra. É o primeiro cenário, é ignorar tudo que foi passado e seguir e tocar a tua vida. E não tem problema nenhum quanto a isso, gente. É uma escolha sua. Cada um, a vida é feita de escolhas, na verdade. A gente escolhe os caminhos que a gente quer seguir. E tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem nenhum ressentimento, tá? Esse é o primeiro cenário que você pode seguir a partir dessa apresentação. Segundo cenário, você assistiu todo o método, entendeu a diferença de seguir uma metodologia, o quanto uma metodologia pode abreviar a sua situação dolorosa, pode economizar dinheiro com tratamentos inadequados, pode te tirar de situação de risco quando você faz um exercício que é inadequado naquela situação, naquele momento, enfim. Você entendeu que a metodologia ela trabalha todas essas questões, mas ainda assim você resolveu seguir sozinho. E aí vai buscar informação na internet, no meu canal, no canal Rafael Souza, em outros canais de outros profissionais que também abordam a questão da coluna e vai seguir o seu caminho na tentativa de erro e acerto e vendo o que dá. Mas esse caminho ele pode se tornar doloroso, longo e doloroso, se você der o azar de fazer algum exercício, algum movimento inadequado, ou seja, você pode comprometer ainda mais sua situação, mas também é uma escolha sua. E a terceira escolha, que é, você assistiu o método, você viu todos os benefícios do método e resolveu participar. Você na verdade, se comprometeu com o seu tratamento, com a sua coluna e resolveu participar do método. E aí, para essas pessoas
que resolveram participar do método. A gente dá passa para uma outra fase, que é a fase da inscrição. Então, aqui embaixo ou aqui ao lado, você vai achar um botão para você clicar e fazer a sua inscrição no método Ciático Saudável. Quando você clicar nesse botão, você vai ser dirigido à plataforma Eduz, que é onde o método Ciático Saudável está hospedado. É a maior plataforma de livros e cursos online do Brasil. E lá você realiza todos os procedimentos de inscrição, pagamento, enfim. Você segue a finalização desse processo. E aí já, para você que fez a inscrição, no próximo sábado agora, você já terá a primeira reunião online diretamente comigo, onde eu farei aberturas, boas-vindas ao método Ciático Saudável. A gente vai discutir os próximos passos para esse primeiro mês, o que nós faremos, quais serão os objetivos, enfim, a gente vai ter já nesse sábado a primeira reunião com todo o grupo, para vocês se conhecerem, para vocês conhecerem a comunidade, para vocês conhecerem todo o acesso à plataforma, enfim, vai ser a nossa primeira reunião. E a partir daí, nesse primeiro mês, nós faremos uma reunião semanal com todo o grupo, que eu vou estipular o dia lá, vocês vão receber uma informação por e-mail e pelo suporte da plataforma Coluna Funcional. Bem, gente, aqui eu finalizo minha apresentação. Espero ter agregado uma noite de valor para vocês, com informação de qualidade, com informação pertinente ao seu problema, e espero realmente contribuir para a melhora das pessoas que estão assistindo, seja no canal do YouTube, seja na plataforma Coluna Funcional, enfim. Nos vemos nos próximos dias, ou na plataforma ou no YouTube. Aqui eu me despeço de vocês, foi um prazer estar com vocês essa noite e nos vemos em breve. Até lá. Pessoal, mais uma informação para sanar a dúvida de algumas perguntas que estão na plataforma, no suporte Coluna Funcional. O carrinho vai ficar aberto para inscrição no método durante 7 dias. Então, não deixa para a última hora, porque por nossa experiência esse carrinho às vezes fecha, a turma totaliza com 5 dias de abertura de inscrição. Então toma sua decisão, faça sua inscrição e nos vemos do outro lado. Até lá.